Bem, nessa aula a gente vai dar continuidade à proteção contratual do consumidor, trabalhando especificamente com os contratos de crédito e financiamento, em especial com um olhar focado nos artigos 52 e 53 do CDC. O artigo 52 ele traz uma especial disposição, né, para a questão da informação dos contratos de crédito. A gente bem sabe, né, que o artigo 6º, inciso 3º do CDC, ele traz como direito fundamental do consumidor, direito básico do consumidor, a informação adequada e clara. Você já deve estar até meio cansado de me ouvir dizendo isso e repetindo isso, mas é para fixar mesmo. Então, direito do consumidor à informação, ele é um direito fundamental, né? Risato diz que é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor. Né? E de fato é isso, ele é repetido em vários momentos, né? Seja lá na questão da proteção, seja aqui na proteção contratual no artigo 52, seja lá no direito no tocante à oferta, à proteção contra práticas comerciais desleais, do artigo 31 e em muitas outras passagens do Código. Mas voltemos ao artigo 52 para que eu não divague. Então, o artigo 52 ele diz que nos contratos de crédito, né, o fornecedor ele precisa informar previamente de maneira adequada, né, a questão do preço, a questão dos juros, os acréscimos, a prestação e o valor total a ser pago com e sem o financiamento. Essa é uma decisão que quando o consumidor toma, né, para ele poder comparar, ele precisa ter todos esses dados. Então, como é que eu vou comparar se eu não sei exatamente qual vai ser o valor daquela parcela, né? O que é que eu estou pagando, quanto eu estou pagando de juros, quanto eu vou pagar se eu fizer o financiamento e se eu não fizesse o financiamento, ou seja, eu tenho que saber essa diferença. Então, essa informação ela é muito relevante. Inclusive, ainda mais relevante agora, né, com a vigência da Lei de Superendividamento, que alterou o CDC, que trata aí, inclusive, do crédito responsável, né, que traz aí um reforço principiológico para essa regra que não foi alterada, né, do artigo 52. Então vamos lá. O que é que traz, o que é novo aqui, o que é que é direito básico novo a partir de julho de 2021? Foi inserido, né, o inciso 11 do artigo 6º, que trata dos direitos básicos do consumidor, que diz lá, traz a garantia de práticas de crédito responsável, entre outros. Vamos focar aqui na questão do crédito responsável. Então, para otorgar um crédito responsável, né, e consubstanciando aí um direito básico do consumidor, o fornecedor, né, de serviços bancários, o fornecedor de crédito, ele precisa ter uma especial atenção, não só no cumprimento do próprio artigo 52, mas para verificar se aquele consumidor ele efetivamente ele pode, né, arcar, se ele pode adquirir aquele crédito, se é algo que ele realmente está dentro do orçamento dele. Então ele tem uma obrigação aí de garantir práticas de crédito responsável. Né? Então é muito comum você ter ofertas abundantes de crédito, mas sem a preocupação com o seu co-contratante. E isso tem a ver com princípios norteadores, tem a ver com boa fé objetiva, boa fé de conduta, pensando, será que se eu otorgar o crédito a esse meu parceiro, ele vai me pagar ou ele vai entrar numa situação de superendividamento? Então, é esse princípio, né? Esse direito fundamental do consumidor, esse direito básico do consumidor, trazido agora recentemente pela Lei de Superendividamento, que altera o CDC em seu artigo 6º, no inciso 11, ele traz justamente essa nova lógica, né? Ou seja, uma lógica de prática de crédito responsável, ou seja, o consumidor ter a garantia de que ele vai receber um crédito e com responsabilidade, né, por parte do seu mutuante, naquele que está emprestando o dinheiro. Bem, o artigo 52, então, ele afirma que no fornecimento de produtos e serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento, ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre, e aí a informação tem que ser prévia e tem que ser adequada, né? O preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional. Está lá o preço em real, esse produto custa R$ 1.000. Montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros. Você vai pagar 2% de juros ao mês e vai ser 27% de juros efetivos total ao ano. Os acréscimos legais, vai ter alguma taxa, vai ter uma taxa de abertura de crédito, não vai ter, vai haver alguma outra taxa que o consumidor vai pagar por conta disso, né? Número e periodicidade das prestações. Quantas prestações vão ser? Vão ser 24 prestações. Essas prestações vão ser pagas mensalmente, né? Vão ter intercaladas, não vão ter intercaladas, né? Então, 10 prestações mensais. Então,
10 meses. Né? A soma total a pagar com e sem o financiamento. Justamente, olha, o consumidor está comprando por 1.000, um bem que vale 1.000 e eu vou pagar 2.000 ao final. Poxa, eu vou pagar R$2.000 nesse prazo de 3 anos, vou pagar o dobro do que eu estaria pagando, então será que se eu conseguir juntar, então, essas informações elas vão fazer com que o consumidor ele venha a refletir se vale ou não tomar aquele financiamento, tomar aquele crédito. Daí a importância dessa diferença, né, do contrato de crédito que está sendo celebrado entre o valor que ele está pagando, se ele fosse pagar à vista, ou seja, o valor aquilo que vale efetivamente o bem, preço do bem, e quanto ele vai pagar de juros e financiamento. Porque essa lógica de a parcela cabe no orçamento, muitas vezes você paga 2, 3 vezes, né, o valor do bem, se você não tiver o cuidado necessário. E aí, em observância a essa garantia do crédito responsável, os fornecedores têm esse dever atualmente. Aqui eu trago um precedente do STJ no tocante à possibilidade de revisão, né, de taxa de juros quando houver exorbitância. Então, havendo uma relação de consumo, sim, é possível a revisão, né, se houver uma abusividade. E essa abusividade ela deve ser verificada no caso concreto, contextualmente, né, dentro de uma discussão de qual é a média da taxa de juros praticada no mercado. Então, aqui é um destaque que é algo que é muito comum, né, são ações revisionais bancárias, mas para que ela aconteça é preciso que você analise, no caso concreto, se a taxa de juros que está sendo cobrada para aquele tipo de operação, ela realmente está acima da média de mercado. Então, aí um precedente de 2018, né, dizendo que é possível, sim, admite-se, né, a revisão das taxas de juros remuneratórios, né, em situações aí excepcionais, desde caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva, e aí, entre parênteses, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento no caso concreto. E aí, sendo taxa de juros, né, normalmente a gente tem discussões de natureza técnica, né, levantando aí, por exemplo, no Banco Central, qual era a média da praticada ali pelo mercado, pelas instituições financeiras para aquele tipo de operação. Não, a média ali era 1,5% naquele ano. A empresa está cobrando 3%, ou seja, ela está cobrando o dobro do que cobraria. Nitidamente é abusiva aquela cobrança. Outra questão também trazida pelo CDC, e aí não na verdade na origem, né, mas hoje uma alteração do CDC feita lá em 96, que é a limitação da questão do atraso, da multa de mora, né, um atraso no pagamento, uma obrigação que tem um vencimento, uma obrigação a termo, se o consumidor não paga na data, né, haverá aí o pagamento de 2%, né, de multa. Ou seja, houve uma limitação, porque no passado as multas eram muito mais altas que isso aqui. Então, o parágrafo 1º do artigo 52 diz lá, as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. Tá? Então, via de regra, né, os contratos têm lá e cobram, né, esse percentual máximo de 2%. E, além da possibilidade de cobrança de juros, né, pro rata dia também a 1% ao mês. E outra coisa importante, né, sempre que o consumidor ele faz um contrato contrai um empréstimo, ele faz um contrato de mútuo, né, ele tem o direito de, em querendo pagar de maneira antecipada esse contrato, ele tem o direito de solicitar a redução proporcional dos juros e demais acréscimos. É isso que está previsto no parágrafo 2º do artigo 52. Então, muitas vezes o consumidor paga ali na boca do caixa, né, ou paga fazendo a leitura do código de barras ali, aquela parcela cheia que está para vencer 1, 2 meses, antecipa uma parcela e não verifica que tem direito a essa redução proporcional. Então, sempre que houver, né, o pagamento antecipado, cabe aí a redução proporcional dos juros. Bem, outra questão também relevante, né, e tida como abusiva, né, está no artigo 53, né, no caso de contratos de compra e venda e alienação fiduciária, muito comum na época que o CDC entrou em vigor, né, a gente está falando aí do Código de 90, né, em que havia a imposição da perda da totalidade das parcelas, perceba um absurdo, perda da totalidade das parcelas pelo consumidor quando o desfazimento dos contratos de compra e venda e alienação fiduciária, ou seja, o consumidor comprava um bem, por algum motivo ficava inadimplente, não conseguia continuar o pagamento, além dele perder tudo que ele pagou, ainda perdia também o bem. Né? Então, ao longo dos anos, a jurisprudência foi se consolidando, né, entendendo que é correta a retenção apenas de uma parte, né, daquilo que o consumidor pagou. Né?
Então, são muitas as decisões dos tribunais superiores, inclusive do STJ, aplicando como justo aí um percentual de 10% por parte do fornecedor para que ele possa arcar justamente com corretagem, anúncio, despesas com contrato, etc. Né? Se o consumidor deu causa, não é justo, né, que ele não tenha qualquer tipo de retenção. E aqui um precedente, né, que traz justamente a aplicação do artigo 53, aplicando aí pelas peculiaridades do caso, né, o valor de 10% de desconto do que ele pagou. E aí a transcrição do artigo, né, que traz a consideração, né, a tipificação da abusividade da cláusula, ou seja, nula de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e retomada do produto alienado. Né? Então, seja na compra e venda de imóveis ou imóveis, né, essa cláusula, essa regra lá se aplica. Né? E aqui um outro precedente aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco, dizendo que é válida a retenção por parte da construtora de 8% desse valor, restando abusiva a exigência de tal percentual sobre o valor total do contrato. Ou seja, o percentual ele incidiu aí não sobre o total do contrato, é um contrato de 100 mil. E aí 8% seriam 8 mil. Mas se o consumidor só pagou ali R$1.000, qual seria os 8%? Né? R$800. Então, também é interessante essa lógica sobre qual é a base, né? Ou seja, o percentual e a base onde vai incidir esse percentual. Então, bem relevante esse precedente aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Também quero trabalhar com vocês aqui, a gente já está se encaminhando para o final dessa aula, a súmula 543. A súmula 543 ela consolida justamente essas discussões. Tá? Então, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda, que submeta ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor construtor. Então, coloquei em verde aí, né, a circunstância que é benéfica ao consumidor. E, de outra forma, a restituição ela deve ser parcial, caso tenha sido o comprador que deu causa. Ou seja, sempre que o consumidor ele der causa, né, ele vai receber parcialmente, lembrando sempre que essa retenção, esse valor que ele vai ter a menor, deve ser retirado ali, subtraído com parcimônia, né, de modo que não haja aí um enriquecimento sem causa do fornecedor, na medida em que ele vai ter o imóvel para si e vai poder comercializar novamente. Bem, outra questão importante, né, sobre preço, sobre crédito, financiamento, que eu quis trazer aqui para vocês nessa aula, é uma coisa que não existia no passado, é uma lei nova, né, relativamente nova, é de 2017, que as pessoas ainda fazem confusão, quando você tem, de um modo geral, compras de produtos e serviços com preços diferenciados. Vinícius, eu posso comprar um produto, posso ofertar um produto com preço mais caro, se for no cartão de crédito, ou melhor dizendo, eu posso ofertar um determinado preço e para quem pagar à vista, em dinheiro, no Pix, etc., eu dar um desconto? A resposta é sim, porque a Lei 13.455 de 2017, no seu artigo 1º, autorizou a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. Então, se eu estou pagando com depósito em conta, eu posso oferecer um valor diferenciado. Se eu estou pagando no cartão de crédito, que é a regra, digamos assim, a regra geral, um pagamento, eu posso dizer, o preço é esse, mas se você me pagar aqui no Pixel, né, ou no TED, eu dou um desconto. Então, isso hoje em dia é possível. Né? E o parágrafo único dessa norma diz que é nula a cláusula contratual estabelecida no âmbito dos arranjos de pagamento ou de outros acordos para a prestação de serviço de pagamento que proíba ou restrinja a diferenciação de preços facultada neste caput. Né? E aí, justamente impedindo aí que as empresas entre si possam fazer esse tipo de diferenciação. E o artigo 2º dessa norma, né, ela estabelece que o fornecedor ele deve informar em local e formatos visíveis ao consumidor eventuais descontos oferecidos em função do prazo ou do instrumento de pagamento. Né? Ou seja, se ele trabalha com esse tipo de diferenciação, ele precisa ter o cuidado de dar essa informação clara e precisa para o consumidor. Tá? Então, em resumo, é permitida essa diferenciação de preço à vista, né, ao consumidor, sendo aí imprescindível a informação do desconto que será ofertado pelo fornecedor na forma da legislação vigente. Bem, pessoal,
Era isso que eu tinha para conversar com vocês nessa aula. Até a próxima.